O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento o dom da sabedoria, dom do Espírito, para que esta palavra, agora caindo do nosso coração, nos dê o grande presente da salvação de Deus que vem até nós. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo do Advento. Caminhamos para a conclusão deste tempo litúrgico, que tem como finalidade nos preparar para a grande festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez somos agraciados pela força da palavra que acabamos de escutar e que nos traz uma boa notícia. O texto de hoje é a segunda parte do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Na primeira parte nós encontramos o prólogo, e logo após os versículos 18 seguintes, nos é apresentado a genealogia de Jesus. E o evangelista Mateus, no seu cuidadoso trabalho de nos trazer esse grande escrito, narra esse acontecimento sob o ponto de vista de José. E agora nós teremos a graça de retomar esta palavra, e mais do que isto, de trazê-la para perto da nossa realidade e nos perguntar o que ela tem a nos ensinar. Então, se você está com o Evangelho em mãos, eu te convido a retomar o texto. Vamos ao primeiro versículo, versículo 18. Acharam? Vamos ler juntos? A origem De Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Paremos aqui. Temos duas circunstâncias. A primeira é a circunstância natural.
Na época de Maria e de José, quando um jovem e uma jovem se decidiam se unir através do casamento, tendo o aval da família, tanto da moça como do rapaz, eles já faziam um compromisso jurídico, e a partir desse compromisso, estar prometido em casamento ao outro, já lhes impunha a responsabilidade de marido e de mulher, mesmo não estando vivendo juntos na mesma casa. Então, quando nós ouvimos, Maria estava prometida em casamento a José, o que o texto está querendo nos dizer? Já havia um compromisso entre Maria e José, e eles já deveriam respeitar esse compromisso como se já estivessem juntos vivendo como Maria e mulher. Marido e mulher. Depois do percurso natural, que é o compromisso, vem o segundo elemento, que é a ação sobrenatural. Maria fica grávida, já estando comprometida com José, e o filho não era de José, porque Maria ficou concebida pela ação de quem, minha gente? Do Espírito Santo. E isto gerava um baita problema para Maria e para José, porque nesta mesma época, a moça que estava prometida em casamento, já assumindo o compromisso, e ficasse grávida, e o filho não era do marido, qual era a penalidade? Ela deveria ser apedrejada em praça pública, porque era uma pecadora pública, era uma adúltera. E aí vem essa situação agora, de percebermos que a ação de Deus, ela vai além dos nossos planos e projetos. A vontade de Deus não obedece um curso natural dentro daquilo que já estava estabelecido, mas a ação de Deus sempre nos surpreende. E o Papa Francisco tem nos convocado sempre: nos abramos às surpresas de Deus. E neste quarto domingo somos chamados a esta experiência: nos abramos às surpresas de Deus, mesmo que elas contrariem o nosso percurso natural, mesmo que elas não respeitem os nossos planos e projetos, mas entendamos, as surpresas de Deus são sempre melhores do que aquilo que planejamos. Diante desse contexto, vem agora o personagem mais importante do evangelho de hoje, que é José. Porque agora o problema vai cair nas mãos de José. Maria já tinha recebido o anúncio do anjo, já tinha dado sim. E mesmo sabendo de tudo aquilo que poderia penalizá-la, ela não teve medo. E o anjo disse a ela: não temas, Maria. Mas para que esta história da salvação continuasse, era necessário a colaboração de José. Então voltemos ao texto, para vermos o que vai acontecer agora. Vamos ler juntos o versículo 19. Vamos lá? José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. O texto nos apresenta um adjetivo que qualifica José. O texto nos disse que José era justo. Podemos perguntar: que tipo de justiça é a de José? Não é uma justiça legalista, fria, que vai repudiar a sua noiva, porque na verdade ele a amava.
A justiça de José não é de uma justiça que causa prejuízo ao próximo, mas a justiça de José é uma justiça que procura em todas as coisas fazer a vontade de Deus. Porque antes dos mandamentos, da lei, da normativa religiosa, está a graça de Deus. Porém, a estratégia de José. Eu amo Maria. Eu não quero que ela seja apedrejada. Mas ao mesmo tempo eu não acredito no que ela está me falando. Eu não acredito que esse filho que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Então eu vou abandoná-la em segredo. E eu gostaria de trazer para vocês, confrontados pelo Evangelho, estes dois sintomas, que não são apenas da época de Maria e de José, mas que continuam sendo sintomas do nosso tempo. Resolver os problemas pela via da violência. A grávida não é do marido, vamos apedrejá-la. Seria o primeiro caminho. O estabelecido pela sociedade, pela religião. Mas vem agora o segundo sintoma, que seria a atitude de José: fugir diante do problema. Vou abandonar Maria em segredo. Estas duas síndromes, minha gente, nos maltrata muito. Porque de repente, diante das dificuldades que vivemos, vem aquelas ideologias, inclusive te convence, dizendo que tudo pode ser solucionado tendo a arma na mão. Vamos ser violentos, vamos matar, vamos nos proteger. E o discurso da arma, que antes era para matar o bandido, agora mata a esposa, mata o filho, mata o pai, mata a mãe. Vocês estão percebendo como o Evangelho ainda é atual e dialoga com a nossa realidade? E depois, de repente, não, padre, eu sou uma pessoa pacífica, não vou pela via da violência. Mas aí vem o segundo sintoma: não quero lidar com o problema frente a frente. E às vezes a saída que encontro é fazer o quê? Fugir do problema. Vou embora para outro país porque o Brasil está ruim demais. Vou abandonar a minha casa porque não aguento mais aquelas pessoas que estão lá comigo. E o Evangelho hoje te pergunta: você já utilizou destas duas vias diante dos problemas que você enfrenta? Violência ou a covardia de fugir da própria situação? Pense nisso e permita que hoje a palavra de Deus te ajude no cotidiano. Voltemos ao texto para ver o que Deus vai fazer diante destas duas situações. Vamos aos versículos 20 e 21. Leiamos juntos. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela te dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eu fico sempre assim fascinado, encantado com a pedagogia de Deus. Olha tudo o que estava passando no coração e na mente de José. Enquanto José pensava, Deus fez com que ele caísse num sono profundo.
José dormiu e em sonho Deus fala com ele através de um anjo. Duas mediações que o Evangelho nos apresenta: o sonho e o anjo. Na Escritura, minha gente, o sonho era considerado uma forma de comunicação que Deus tinha para falar com o seu povo. Por isso, José agora sonha e o anjo vem falar com ele. Mas olha que interessante. Tanto Maria como José tiveram a possibilidade de receber a notícia através de um anjo. Só que há uma diferença. Maria recebe o anjo presencialmente. Fala com ele tete a tete. E com José é diferente, tem que ser no sonho. Por que isso, padre? Porque nós homens temos o coração mais duro para a transcendência. Nós homens temos muitas vezes esta covardia diante de Deus, de achar que é o nosso desejo que tem que prevalecer, porque eu sou o machão da história. As mulheres, elas têm mais docilidade e abertura à transcendência. Vamos olhar para a nossa assembleia? A maioria da nossa assembleia são de homens ou de mulheres? De mulheres. Por isso, o anjo fala com Maria, olho no olho. A dureza masculina, fruto de uma formação também cultural, que vai nos moldando desta forma, inclusive dentro de uma perspectiva muito machista, nos priva de uma graça: falar com Deus. E aí qual é o recurso, qual é a pedagogia que Deus vai encontrar para falar com José? Através de um sonho. Porque de acordo com a psicologia, minha gente, durante o sonho, aquele que sonha não tem controle. Se José tivesse acordado, ele teria mais domínio e controle da situação. Mas estando dormindo e o anjo falando com ele através de um sonho, ele não poderia dominar a situação. Por isso Deus escolhe a via do sonho, do sono, para lhe transmitir uma palavra através da boca do anjo. E nós, homens, que hoje estamos aqui, vamos pedir esta graça, da conversão do nosso coração, que nos abra a novidade de Deus, que sempre quer falar conosco. O sonho também, minha gente, é o lugar onde o desejo se realiza. Deus tinha um desejo para José, era mandar o seu filho para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas escolhendo a via humana, ele precisava de colaboradores, como precisou de Maria, e agora precisa de José. E era necessário uma adesão livre do próprio José para colaborar nesse plano de salvação. Então, além de ser desejo de Deus, esta vontade também precisava ser desejo de José. E se o sonho é, por excelência, o lugar onde o desejo se manifesta, esse desejo agora precisava ter uma adesão. Porque o próximo passo era se tornar realidade. E aí José dormindo, enquanto pensava naquilo, vem o anjo lhe dar uma notícia, lhe dizendo: José,
filho de Davi. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Nós precisamos voltar a sonhar, minha gente. Diante dos contextos desafiadores que batem à nossa porta, diante das situações que muitas vezes nos roubam a esperança. E hoje o anjo diz não só a José, mas diz a você: não tenhas medo. Esta é a frase que mais se repete em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse: não tenhas medo. Diante das situações difíceis que você vive, não tenhas medo de se abrir à novidade de Deus, e não queira a violência como recurso para a resolução desse problema. Diante das decisões que você precisa tomar, não tenhas medo, e não queira a covardia de fugir do problema, mas queira a força do Espírito Santo para enfrentar e para resolver o problema. Não tenhas medo. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança, é uma palavra de força que precisamos para o cotidiano. E os condicionamentos, minha gente, muitas vezes têm nos limitado, inclusive, a uma boa noite de sono. Eu fico tão preocupado no cotidiano, ouvindo as pessoas, também aconselhando. De repente eu preciso de um remédio para dormir, e eu preciso de um remédio para ficar acordado. Olha que ponto nós estamos chegando. Então, o sono, que é o lugar onde a gente descansa, recompõe as nossas forças para um dia de trabalho, de atividades, como cada um tem na sua rotina, é de fundamental importância. Mas se já não temos mais a naturalidade da noite de sono bem dormida para recuperar as forças e no outro dia estar firme e forte para o trabalho, nós vamos consequentemente perdendo a capacidade de sonhar. Não só daquele sonho da noite, mas do sonho de uma vida melhor, de um sonho cheio de esperança para continuar o nosso itinerário. E Natal é tempo de esperança, Natal é tempo de voltar a sonhar, Natal é tempo de se abrir a esta novidade que hoje nos diz: não tenhas medo. Não tenhas medo. Então, todas as vezes que você quiser fugir de um problema, o que é que você vai dizer para você? Não tenhas medo. Quando alguém quiser te convencer que a violência é o caminho para a resolução deste problema, o que é que você vai repetir para você? Não tenhas medo. E o anjo chama José de filho de Davi. Aqui tem um significado teológico, porque de acordo com o Antigo Testamento, o Messias, o Salvador da humanidade, ele seria da descendência de Davi. Mas se o Messias é concebido pela ação do Espírito Santo, Deus quer com que esta história cumpra o que foi profetizado. Então, a partir do momento que José acolheria Maria, sendo José da descendência de Davi, e sendo ele o pai adotivo que daria o nome para o menino, este menino também seria da raiz de Davi. Nós temos uma continuidade da história da salvação, mas Bento XVI afirma, é uma continuidade na descontinuidade, porque esse menino vai ser filho de Davi, cumpre a promessa do Antigo Testamento, mas esse menino é filho de Deus, porque ele não veio só para os judeus, ele veio para salvar toda a humanidade dos seus pecados. Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Deus. E diante disso,
O anjo explica, Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela não está mentindo. Você pode acreditar no que ela te disser, porque é o Espírito Santo aquele que realiza a vida, é ele o fluxo vital. Se voltarmos lá no livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, o que é que Deus faz? Sopra nas suas narinas, e este é o sopro que dá a vida humana. E é esse mesmo Espírito que alcança o seio de uma virgem, um sinal externo, para nos apontar um sinal interno. A ação do Espírito Santo que gera a vida do Filho de Deus dentro da barriga de Maria. E ela dará à luz a este filho, e José deverá batizá-lo. O que é isso, padre? Dar o nome ao menino. Qual é o nome escolhido por Deus para batizar o seu filho? Vocês prestaram atenção aí no texto? Como é que o menino deveria chamar? Como? Jesus. O nome Jesus vem do hebraico, que é a língua originária do povo de Israel. Yeshua, que significa Deus salva. O nome Jesus significa Deus salva. Você sabia o significado do nome de Jesus? Se sim, que bom, se não, está aprendendo agora. Então, quando alguém te perguntar, qual o significado do nome de Jesus? O que você vai responder para a pessoa? Deus salva. Ao dar o nome ao menino, José também lhe confiava uma grande missão, que não era de José, mas que era do Divino Pai Eterno. E aí o próprio texto nos diz, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Enquanto nós não redescobrirmos que na festa do Natal, a finalidade que o Divino Pai Eterno tem de mandar o seu Filho Jesus é de nos salvar do nosso pecado, o nosso Natal vai se reduzir apenas a comida, bebida e presente. A partir do momento que eu não tenho a consciência que eu também sou frágil, que eu peco, que eu preciso da graça, que eu preciso do perdão de Deus, o meu Natal não encontrará o verdadeiro sentido, que é Jesus, o Salvador, o que perdoa, o que redime o meu pecado. Por isso que nós temos ali o padre atendendo confissão, porque é o lugar aonde nós saímos do pecado e experimentamos a salvação de Deus. É Jesus, é Yeshua, é Deus salva dos seus pecados. E o Natal precisa nos dar esta graça, redescobrir este novo valor da salvação que me é dada para me salvar diante dos meus pecados. O próximo versículo, os dois próximos versículos 22 e 23, nos traz a profecia de Isaías que nós ouvimos agora há pouco na primeira leitura. Vamos lá nos versículos 22 e 23 do Evangelho. Leiamos juntos. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Que significa? Deus está conosco.
Quando você estiver muito desanimado, descabriado, o que é que você vai dizer? Deus está conosco. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus está conosco. Não tenhas medo. Olha que maravilha essa palavra. Olha que maravilha essa boa notícia. Deus está conosco. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Toma posse. Nesta profecia retomada, retirada do capítulo 7 de Isaías, nos é apresentado 3 passos da pedagogia de Deus. Primeiro passo, o Filho vem, revela a empatia de Deus para conosco, a sua solidariedade, a sua fraternidade. Ele, sendo de condição divina, assume a nossa condição humana, para que esta mesma condição seja redimida, seja salva dos seus pecados e seja levada novamente à casa do Pai. Depois, consequentemente, o segundo passo desta metodologia, desta pedagogia, o Filho vem através de uma virgem. O curso não é natural, o curso é sobrenatural. Deus nos surpreende com a sua ação e pede de nós uma acolhida diante desta surpresa, mesmo que ela contrarie a nossa vontade, os nossos planos e os nossos projetos. Uma abertura à transcendência, à novidade da palavra, do evangelho, da salvação, da graça que quer alcançar a todos. E o terceiro passo desta pedagogia, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele está no nosso meio. Já não é mais um Deus distante que nós não podemos falar o nome como era no Antigo Testamento. Já não é um Deus que fica acima de todos, mas é um Deus que está no meio de todos e quer assumir a nossa condição humana. Na perspectiva dos exercícios espirituais de Santo Inácio, aprendemos que para divinizar-se é preciso humanizar-se. De repente muitos querem uma fé desencarnada da realidade. Muitos buscam ideologias religiosas de uma fé angélica, desconsiderando a sua humanidade, que é uma grande graça, que é um grande presente. E nós não somos anjos, e não sendo anjos, não nos é possível uma fé angélica, que seja só do Espírito. Mas é necessário uma experiência com Deus, que alcança a nossa humanidade, que nos humaniza e que nos abra ao transcendente, que nos eleve para o alto. A nossa humanidade é boa porque ela foi criada pelo próprio Deus. Foi por meio do pecado que nós desvirtuamos esse caminho. E de repente tantas pessoas ficam escravizadas diante de tantas ideologias que querem te colocar numa fé angélica. Entenda, você não é anjo, você é pessoa humana, e ser pessoa humana é uma grande graça. E esse Emanuel quis assumir a nossa humanidade para ela ser redimida, porque ela é boa. Esse Emanuel agora é a Shekinah em pessoa, porque se lá no Antigo Testamento, durante o Êxodo, a nuvem que tampava o sol e permitia ao povo caminhar rumo à terra prometida, era considerada a Shekinah, porque Deus está conosco, é a sua presença. Agora não é longe lá na nuvem, mas é no meio de nós. Se faz homem, tem um rosto parecido com o nosso, para que nós nos reconheçamos nele.
Olha que força o evangelho de hoje. Olha que ensinamento belo para nós levarmos para a vida, para celebrarmos bem o nosso Natal. E agora vem a conclusão do texto. Vamos lá? Vocês aguentam o último versículo? Ou já estão cansados? Vamos lá? Encerrar? Versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Minha gente, José acordou, obedeceu e depois aceitou a sua esposa. Esta é a dinâmica para que nós acordemos. Acorda, criatura, desperta. O desejo que outrora era só desejo de Deus, agora precisava ser desejo de José. A atitude que só era de Deus, porque o menino foi concebido pela ação do Espírito Santo, pedia a participação e a ajuda de José. Logo ele precisava de uma decisão, ele precisava de uma atitude. E todas as grandes atitudes da vida, elas precisam de discernimento. E o sonho de José o ajudou no seu discernimento, porque ele acordou. E acordando, ele foi capaz de fazer. O caminho da fé, o fazer, precede o aceitar. Primeiro se faz, depois se aceita. Com Maria não foi diferente, com José não foi diferente, e conosco não será diferente. Acordou, fez e aceitou. Os 3 verbos do último versículo. E de repente nós temos muitas dificuldades em fazer a vontade de Deus, porque nós queremos aceitar primeiro para depois fazer. E aí qual que é a nossa síndrome de criança birrenta? Muitos de vocês são pais e são avós. O que é que a criança birrenta faz? Ela não concorda com o que é proposto. Ela quer que seja feita a sua vontade, e se a sua vontade não é feita, o que ela faz? Dá birra. E hoje nós temos criança birrenta, nós temos adolescentes birrentos, nós temos adultos birrentos e nós temos idosos birrentos. Porque quer aceitar primeiro para depois fazer. E José acordou, fez o que o anjo havia lhe mandado e depois aceitou Maria como a sua esposa. Este é o itinerário para você, meu irmão: acordar, fazer e aceitar. Deixa de ser uma pessoa birrenta. E aí eu encerro com uma frase do Papa Emérito Bento XVI. Preste atenção. Confiar em Deus não significa ver tudo claramente. Confiar em Deus não significa realizar tudo o que programamos. Confiar em Deus significa esvaziar-se de si mesmo, porque só quem aceita perder-se por Deus pode ser justo como José, conformar sua vontade como a de Deus, é deste modo realizar-se a si mesmo. Esse é o convite, meu irmão, minha irmã, confiar na vontade de Deus. Que neste Natal que se aproxima, a força do menino Deus te faça uma nova criatura, que te ajude a olhar com confiança para o presente e para o futuro que vem. Não só de seguir o seu projeto do seu jeito, mas
te ajude a confiar-se inteiramente na misericórdia de Deus, que realiza as profecias e inaugura o tempo da salvação. O nome do menino é Yeshua. O nome do menino é Jesus, que significa Deus salva. Então vamos pedir isso no final da homilia? Então, por um instante, feche os seus olhos e pense: onde esse evangelho hoje falou com você? Qual é o ensinamento que Jesus quer te dar por meio da sua palavra? Vai pedindo esta graça de acolher na sua vida o desejo de Deus, para que ele se torne o seu desejo. Vai pedindo a ele o dom da esperança, para que você volte a sonhar, e que os sonhos de Deus se realizem, dando sentido para a sua vida e para a sua existência. Vai dizendo a ele: Senhor, eu quero confiar mais em Ti. Eu quero estar disposta a fazer a Tua vontade, mesmo quando eu não compreendo. Mas eu acredito em Ti e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Me ajuda, Jesus, a tomar uma atitude, a me levantar, a acordar. Me ajude, Jesus, a fazer a Tua vontade. Me ajude, Jesus, a aceitar os Teus desígnios para a minha vida. Pois eu quero a salvação que vem de Deus. Yeshua, Jesus, Deus salva. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue a lei. Segue a mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá.